Talvez uma das maiores dúvidas de quem cria conteúdo para canal no YouTube, quem está querendo começar a criar conteúdo de canal Dark para o YouTube, seja quais ferramentas de inteligência artificial eu devo assinar. Cara, isso daí é uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu treinamento, na minha mentoria. Todo mundo quer saber quais eu devo assinar, porque as opções parecem infinitas, né? Parece que nunca eu vou conseguir descobrir a melhor de todas, porque sempre está se atualizando ali, surge uma inteligência artificial que você vai instalar aí na sua geladeira, ela vai começar a analisar ali para ver se o pote tá mais leve ou está mais pesado, ou seja, a comida está acabando, a gente já precisa mandar uma mensagem automática para o mercado para que o mercado entregue na minha casa. Cara, a primeira coisa de todas, na minha opinião, é a gente ter calma com as inteligências artificiais. Calma no sentido de ter uma certa humildade de aceitar que muitas vezes nós não vamos estar a par ou nós não vamos estar utilizando aquela inteligência artificial que seja a mais revolucionária do momento, que seja a mais perfeita do momento, ou que seja a gratuita do momento, que funciona muito melhor do que outra. A gente tem que, no começo, a gente tem que ter essa humildade. Esse é o primeiro passo de todos, tá? Eu vou falar para vocês aqui mais para frente no vídeo, vou citar quais que eu acho que você deve assinar, quais que eu acho que são bobagens, quais que eu utilizo, quais que eu não utilizo. Vou falar sobre Inner AI também, que é uma coisa que as pessoas me perguntam todo dia. Ah, vale a pena assinar Inner AI? Vale a pena assinar essa ferramenta aqui que tem várias juntas? Eu vou comentar sobre esse assunto também. Mas preste atenção, a primeira coisa de todas que a gente tem que decidir aqui, que a gente tem que aceitar, na verdade, é essa nossa incapacidade de saber de tudo o tempo inteiro. A gente precisa ter essa humildade aí, é uma coisa meio socrática até, né? Saber reconhecer que a gente não sabe de todas as coisas, entende? Então isso é muito importante para quem está querendo desenvolver um canal no YouTube. Você não ficar com essa neura de que, cara, não, a todo momento eu tenho que estudar, eu tenho que saber qual que é a última ferramenta, então ao invés de usar o Gemini, eu vou usar o ChatGPT, ao invés de eu usar o GPT, eu vou usar o Claude, agora que o Claude ficou bem popular, né? As pessoas estão achando que usar o Claude resolve todos os problemas. Também tem isso, né? Mas, cara, calma, calma, tá? Isso não é encontrar a ferramenta perfeita, não é um fator decisivo para você ter sucesso e viver de canal Dark no YouTube ou qualquer tipo de canal. Percebe? O que você precisa é o seguinte: entender quais ferramentas que são necessárias para você. Então, nesse formato de canal que você está criando, quais ferramentas são necessárias? Percebe? Então, eu estava criando com um aluno aqui, na minha mentoria privada, eu estava criando um canal de futebol americano. Nesse canal a gente não estava criando nenhuma imagem com IA, porque as nossas imagens que a gente estava utilizando para montar os vídeos são imagens reais, percebe? Então são fotos, são imagens de trechos da NFL, dos jogadores e tudo mais. Aí já é um outro problema, né? Como é que a gente usa essas imagens sem ter problema de direitos autorais? Que não é meu objetivo falar aqui nesse vídeo de hoje, tá? Mas isso é um outro problema que tem que ser resolvido também. Mas, voltando, né, pra gente não perder o fio aqui. A gente tem que entender, portanto, quais ferramentas dentro desse nosso modelo de negócio de canal que a gente tem, que a gente precisa ter, ou seja, eu preciso ter uma ferramenta para gerar imagens para ilustrar os meus vídeos? Preciso, beleza. Preciso ter uma IA para gerar o áudio dos meus vídeos, então para narrar os meus vídeos e tal? Às vezes não é necessário, às vezes você vai fazer um canal em português que você mesmo vai narrar, por exemplo. Por que não poderia ser isso? Percebe? Poderia tranquilamente ser você narrando, por exemplo. Ou você sabe falar inglês muito bem. Não, eu vou narrar o meu canal em inglês. Não é geralmente a maior parte dos casos, mas poderia ser. Então você começa a analisar. Eu preciso de alguma IA que faça animação de vídeo, certo? Eu preciso de uma IA para montar miniatura. Eu preciso de uma IA para, sei lá, para criar o título para mim, para me ajudar a montar o roteiro, para ler o roteiro para mim, percebe? Então eu vou começando a entender quais necessidades eu tenho verdadeiramente para esse meu canal funcionar, para esse meu processo todo funcionar, certo? Então, bom,
às vezes você não precisa de uma inteligência artificial para editar o vídeo. Porque você sabe editar muito bem, porque a edição que você vai fazer é uma edição simples e tal. Então, primeira coisa, ter humildade. Segunda coisa, entender quais são as suas necessidades reais. Senão daqui a pouco você tá botando aí que você precisa de uma IA para fazer isso, uma IA para fazer aquilo, uma IA para fazer aquilo outro. E aí você precisa estar o tempo todo atualizado com tipo a melhor IA para gerar miniatura. E aí você usa o Nano Banana, mas aí você usa também lá o ChatGPT. E aí você descobriu o Pixels. E aí você descobriu essa outra extensão. Percebe que isso é uma coisa de enlouquecer? É de enlouquecer um cristão isso, né? É uma coisa maluca, cara. É uma doideira, cara, que as pessoas caem nessa doideira. Muitas vezes, nesses meus vídeos aqui que eu faço conversando com vocês, né? Acho que um dos meus grandes focos aqui é mostrar algumas armadilhas que existem aí para quem está criando o canal, para quem está começando a trabalhar nessa área, que você cai sem nem perceber e que as pessoas elas tratam esse assunto como se fosse uma coisa normal. Não, na minha opinião, não é normal. Na minha opinião, é você conhecer algumas IAs, trabalhar com essas IAs e tudo bem, ocasionalmente você vai ver que uma ou outra funciona melhor, que era melhor você usar a outra. É normal isso. Isso aconteceu comigo há pouco tempo. Eu fazia os meus roteiros todos no ChatGPT. Os meus roteiros, tudo da minha vida eu fazia no ChatGPT. E funcionava. Por que eu nunca senti vontade de testar o Gemini, sei lá, o Grok? Porque estava funcionando no ChatGPT. Eu estava tendo resultado no ChatGPT. Então percebe, ao invés de eu ficar igual um maluco testando o tempo inteiro novas ferramentas, eu estava igual um maluco produzindo conteúdo com essa ferramenta que já estava funcionando. Percebe? Porra, porque é muito mais. Isso é uma coisa óbvia, né? Mas é que às vezes não é tão claro assim. Mas essa é a minha mensagem para você nesse começo. Identifica algumas ferramentas. Se está funcionando para você, cara, mantenha o que está funcionando. Não vai ficar o tempo inteiro. Aí de vez em quando você testa uma outra, igual foi o que eu fiz. Começaram a falar muito do cloud, tá? Começaram a falar extensivamente sobre isso. Tipo, todas as páginas, pessoas que eu conversava no dia a dia que nem sabiam de inteligência artificial estavam falando do cloud. Eu pensei, caraca. Os meus alunos começaram a falar para mim que estavam usando o cloud. Então eu pensei, bom, aparentemente a coisa deve ser boa mesmo. Então eu vou fazer o teste. E aí eu testei durante bastante tempo, comparei, né, chats, então eu assinei lá o Plus do Cloud, assinei o Plus do GPT e de fato percebi ali que o Cloud era muito melhor, que o Cloud ele consumia conhecimento e conseguia colocar esse conhecimento de uma maneira muito mais precisa, se perdia muito menos ali no que ele falava do que o GPT. Ele era muito mais profundo, tinha muito mais densidade, né? Então, beleza. Identifiquei isso, agora a minha vida está mais fácil criando roteiro com o Cloud do que com o GPT. Mas isso significa que foi fundamental para o meu negócio conhecer o Cloud e tal? Não. Eu estaria fazendo bem com o ChatGPT ainda, estaria funcionando. Qual ferramenta que eu uso, por exemplo, para gerar áudio? Eu uso o Eleven Labs. Por quê? Porque tem uma voz lá que eu já identifiquei, que é bacana, eu já sei usar a plataforma, não preciso ficar aprendendo a usar de novo a plataforma. Percebe? Isso são coisas que eu ganho tempo nisso. São coisas boas para mim. Então eu optei por me manter no Eleven Labs, por mais que, sei lá, o Google AI Studio tenha lá a ferramenta dele que é boa também e tal. Beleza, mas eu já ouvi muita gente falando que o Google AI Studio é mais difícil de manter um padrão ali na fala. Então, tem várias questões envolvidas. A coisa nunca é tão fácil quanto parece. Mas, dentro desse mundo de inteligências artificiais, o que ninguém fala é que existe uma armadilha aqui. Existe a armadilha de você se perder e achar que você tem que estar atualizado o tempo inteiro, conhecer todas as melhores, assinar todas, fazer tudo, não sei o quê. Não, cara. Calma. Você não precisa de todas elas. O que eu acho? Agora eu vou passar para vocês, tá? Quais ferramentas de IA, portanto, eu acredito que são fundamentais e qual estrutura mínima eu utilizaria para começar um canal Dark, tá? Eu assinaria uma ferramenta de inteligência artificial tipo o ChatGPT Plus ou o Gemini Pro lá,
ou o cloud, certo? Na verdade, eu estava falando da mínima estrutura viável, né? Cara, se eu fosse querer gastar o mínimo possível de dinheiro com ferramentas de IA para criar um canal legal, começar desde o zero e realmente economizar muito, eu teria uma única ferramenta, que não é a Inner AI, tá? Que tem um problema na Inner AI que eu vou falar já. Eu assinaria o Google AI Pro Studio lá, sei lá, eu esqueci qual que é o nome exato agora da ferramenta, né? É uma ferramenta lá de IA que custa R$ 87, o primeiro mês é grátis. Essa ferramenta do Google, eu teria acesso ao Gemini profundo nele, certo? Eu poderia usar o Gemini, não só a versão gratuita dele, poderia gerar imagens, várias imagens lá com o Nano Banana, né? A ferramenta de criação de imagens do Gemini que é muito boa. Poderia animar alguns vídeos para o começo dos meus vídeos, Dark, certo? Lá no VO3, né? Utilizaria a plataforma lá do Flow Studio para animar vários vídeos de uma vez. E utilizaria o próprio Google AI Studio para narrar os meus vídeos em inglês. Então, nessa única ferramenta de R$ 87, eu consigo ali criação de imagens, criação de vídeos, a própria IA, né, que eu vou montar os roteiros, vou discutir as ideias, vou criar os títulos e tal, que seria o próprio Gemini. E ainda teria narração pelo próprio Google AI Studio. Então, essa é a estrutura mínima viável, tá? Para quem quer criar um canal. Eu iria nessa, tipo, a mínima de todas. Mas, se você já tem um pouco mais de dinheiro para investir, quais são as outras ferramentas que eu acho que vão te ajudar muito? Eu assinaria também o Cloud. Acho que o Cloud, para montar o roteiro, vai ser melhor, mais profundo do que o Gemini. E ter um roteiro bem feito, ter um roteiro profundo, pedir informações para o Cloud pesquisar, cara, isso vai fazer diferença. Vai ser R$ 100 a mais por mês para ter o Cloud. Beleza. Mas eu teria. Eu tenho, né? Eu assino o Cloud. Então, se eu pudesse escolher mais uma ferramenta, eu teria o Cloud e o Google AI Pro lá, que custa esse R$ 87 por mês. E o primeiro mês é grátis, tem esse detalhe, né? Então eu teria essas duas ferramentas. E aí, cara, se eu pudesse me sofisticar um pouco ainda mais, eu assinaria também o Eleven Labs, entendeu? Que aí eu pararia de usar o Google AI Studio para geração de áudio e utilizaria o Eleven Labs. Certo? E só. Eu teria essas três ferramentas. Com essas três ferramentas aqui, vai dar o quê? R$ 300 por mês, 280, sei lá. Eu vou poder utilizar os modos mais avançados de cada uma. Então eu utilizaria lá o Opus do Cloud, né? Eu utilizaria lá as versões mais profissionais da geração de imagem do Gemini, da animação dele. Eu utilizaria o Flow Studio para fazer várias de uma vez, para não ficar perdendo tempo criando vídeo. E ainda teria o Eleven Labs para narrar os meus vídeos de maneira mais consistente, mais fácil e tal. E por que eu não assino a Inner AI? Que é uma coisa que muita gente me pergunta. Porque, cara, a Inner AI, muitas vezes, por mais que ela te prometa lá que ela vai te liberar o Cloud, o Gemini, o GPT, mais umas 100 ferramentas de geração de imagem e tal, não é que ela não faça isso. Ela faz, mas muitas das versões que ela libera para você são versões mais antigas, percebe? Então você, ao invés de... Você não vai... Às vezes você nem percebe isso, mas você, ao invés de estar usando o Cloud 4.6, você vai estar usando lá o Cloud 4.5, por exemplo. E não é a mesma coisa, tá? Isso sem contar com os limites que você tem para usar lá na própria assinatura do Inner AI. Então pensa comigo, cara, não é de graça que a Inner AI consegue te fornecer todas as ferramentas de IA. É óbvio que tem alguma coisa, é óbvio que ela ganha dinheiro de alguma forma, certo? Como é que ela ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro justamente, às vezes, esse é um dos casos que eu já vi as pessoas relatando e falando, te fornecendo, te liberando acesso às ferramentas que não são as mais recentes possíveis. Percebe? Ela vai te dar acesso a uma ferramenta boa ainda, claro, mas não é a melhor zona de todas. Então, por isso que eu sou muito a favor. E aí eu vou ter que ficar verificando uma por uma, né? Ah, pô, se eu
Se eu vou criar imagem aqui, será que ele vai botar na última versão lá do VO3 ou vai botar numa versão abaixo? Quanto de limite que eu tenho nesse plano do Google e quantos limite de imagens para criar eu tenho no Inner AI? Como eu falei, percebe? Não é de graça que eles conseguem te dar por R$100 lá acesso a tudo, todas as inteligências artificiais do mundo. Óbvio que tem alguma coisa. Eles ganham dinheiro de alguma forma, certo? Mas muita gente que está começando nesse universo de IA e tal, não percebe esses pequenos detalhes. Pô, o cara vai ficar prestando atenção se é o 4.5 ou o 4.6? Não, ele nem vai prestar atenção nisso. Ele vai usar lá e vai achar que tá uma maravilha. De fato, não vai estar ruim, né? Mas não vai ser tão bom quanto poderia ser. Bom, então é isso aqui. Esse é o nosso vídeo sobre inteligência artificial, sobre esse grande problema que as pessoas têm de não saber quais IAs você assina ou não. Espero que esteja respondido aí. Se você quiser, cara, participar da minha mentoria, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Entre em contato lá com a gente, eu faço a mentoria privada. E é isso, beleza? Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Um grande abraço e até o próximo.